Olá, eu sou a Clau e compartilho com você uma página do meu diário. Hoje está fazendo 8 dias que eu fiz a cirurgia, mas eu quero falar sobre como foi a minha cirurgia, continuar contando para vocês. Aquele dia eu contei de forma bem resumida, porque eu tinha acabado de fazer a cirurgia, enfim, ainda estava um pouquinho anestesiada, mas anestesiada até psicologicamente. Mas eu vim contar para vocês sobre a minha cirurgia, continuar falando com vocês e não sobre o meu repouso ainda. Tô esperando passar mais alguns dias para poder falar para vocês como está sendo o meu repouso. A cirurgia estava marcada para o dia 2 de fevereiro e eu deveria chegar no hospital às 5h30. Eu cheguei lá aproximadamente umas 4h45 da manhã. E aí já fui a primeira paciente da internação. Então eu cheguei, esperei uns 10 minutinhos e aí já fui chamada. E aí todo aquele processo de internação, de entregar os papéis, entregar os exames, procurar algumas coisas da Unimed, enfim. Chamaram um acompanhante para ele poder assinar um termo também. E na hora que ela estava conferindo os documentos, ela me entregou vários para eu poder assinar. E um desses falava sobre quem seria responsável por mim, para eu colocar até 2 pessoas que seriam responsáveis por tomar decisões por mim e por pegar algum exame, alguma coisa que estava em meu nome. E aí os 2 eu coloquei o meu marido, até porque ele já estava lá comigo e é ele quem tem acompanhado todo esse processo. Mel, vem pra cá. Mel. Aí ela tinha me avisado que na hora que chamasse pra dentro, o acompanhante iria comigo. Eu iria ser internada, entregaria os meus pertences pra ele. E ele voltaria pra recepção e eu seria internada. Eu entrei pra essa salinha, me chamaram mais ou menos umas 5h50. Aí eu tirei todos os meus pertences, tirei toda a roupa, tirei aliança, relógio, entreguei pra ele, fiquei só com a camisola, fiquei com a máscara descartável, uma touca descartável e aquele sapatinho descartável também. Nessa salinha, eu fiquei sentada no sofá aproximadamente 50 minutos, porque a minha internação, o horário de internação seria às 7. Então, mais ou menos umas 6h50, já me colocaram em uma maca. E ali, aí pediram que o acompanhante saísse da sala. Ali não levou 5 minutos para já me levar para um corredor. Lá mais uns 2 minutinhos. E desse corredor me levaram para a sala onde eu seria anestesiada. Chegando na sala, é uma sala fria, muito gelada. E aí, obviamente, daquele jeito antes da cirurgia, uma sala cheia de enfermeiros. Eu vi que entrou a enfermeira que ajudaria o médico da endometriose e alguns enfermeiros do hospital. Entrou o anestesista, uma enfermeira me perguntou se eu tinha alergia, qual era a minha data de nascimento, como era o meu nome completo, e aí preencheu alguns dados em um quadro que estava logo em frente à minha maca. E o anestesista me explicou que ele daria a sedação logo em seguida e não seria aqui no braço, mas na mão. Porque ele disse assim que na mão era mais fácil de... Como eu ficaria internada por 2 dias, era mais fácil de eu ficar mexendo, movimentando, enfim. E me daria também uma anestesia às costas, que essa anestesia seria para me ajudar na recuperação. O anestesista já tinha me falado isso lá naquela consulta que eu havia feito. Mas que eu não sentiria. Ele disse, até brincou que a minha dor maior seria a dor que eu sentiria na mão. Então, tomei essa anestesia e apaguei. Então, às 7 horas da manhã, foi o momento que eu desliguei e eu acordei naquela salinha onde fica para ir voltando da anestesia. E lá eu senti alguns momentos que eu acordava e tremia muito de frio, muito, muito. Tentei umas 2 vezes chamar alguém, mas eu não tinha força porque eu estava anestesiada, mas eu sentia que eu tremia. Eu já sinto frio, mas eu sentia muito mais frio. Passou um tempinho, eu vi que uma moça chegou perto de mim, colocou um tubo embaixo da minha coberta e nele saiu um vapor quente. E aí eu fiquei bem quentinha e apaguei.
Eu acordei mesmo, que eu vi que eu já tava... Não acordei mesmo, mas que eu vi que eu já conseguia ficar um tempinho mais acordada. Eu ouvi um rapaz conversando, falando que ele havia mandado mensagem pra mulher às 3h45 da tarde. E eu pensei, nossa, deve ser uma história que ele tá contando, né? E aí passou um tempinho, chegou o enfermeiro perto de mim. E eu perguntei, que horas são? Ele respondeu, agora vai dar 4 horas da tarde. Eu levei um susto, porque eu havia entrado pra cirurgia às 7 horas da manhã. Então eu levei um grande susto. Já me levaram pro quarto, eu não lembro como que eu fui pro quarto. Eu só lembro de ter chegado no quarto. Eu acordei com a médica que fez parte da cirurgia, me falando que foi preciso tirar o ovário esquerdo, que foi preciso tirar a trompa esquerda, que foi preciso tirar o apêndice, mas que eu tava bem para eu poder me movimentar mais, não ficar imobilizada na cama. Eu lembro também que quando me colocaram na cama, eu lembro bem vagamente, mas eu lembro do anestesista falando assim: Claudineia, eu coloquei em você, a gente conversou e achou em comum acordo colocar em você uma bombinha. Então, todas as vezes que você sentir dor, basta apertar essa bombinha que a dor vai passando. E eu pensei, ótimo, né? Então, toda hora que eu sentia dor, eu apertava a bombinha e a dor passava, até porque essa bombinha era uma bombinha de morfina. Essa médica entrou, meu marido tinha entrado poucos minutos antes dela, então não deu tempo nem da gente conversar. E aí, quando ela me falou, eu olhei pra ele meio assustada. Tipo assim, nossa, você viu? Só que eu não sabia todo o processo que ele havia vivido durante a cirurgia. Porque quando eu soube que era 16 horas, fiquei pensando, nossa, coitado dele, que tá lá até agora sem notícias, esperando lá na recepção desde as 7 horas da manhã, porque já eram 4 horas da tarde. Chegou perto de mim e me contou. O médico da endometriose, depois de um certo tempo de cirurgia, foi lá e falou pra ele que tava muito difícil de mexer e que se não, que ele tinha a escolha de tirar o ovário esquerdo ou não, mas que se não tirasse, não daria pra fazer uma cirurgia legal, até porque não tinha como mexer muito. A trompa não tinha o que fazer mesmo, tinha que tirar, mas o ovário era a opção dele, se ele queria tirar ou não. Se ele não quisesse tirar, parava a cirurgia ali e tava tudo ok. Mais ou menos daqui uns 3 meses eu precisaria fazer de novo. Ou tiraria a trompa esquerda e continuaria, ele tentaria fazer o máximo que ele conseguisse. Ele ficou bem assustado, porque ele até falava muito, vamos decidir, o que você vai querer tirar, se me perguntar alguma coisa. E a gente sempre adiava essa conversa, porque obviamente eu não queria tirar nada. Mas eu sei que foi a melhor decisão, porque se eu soubesse que eu teria que voltar daqui 3 meses para fazer a cirurgia que não deu certo de novo, eu ficaria muito frustrada. Então, acho assim que ele tomou a melhor decisão por nós, que ele me conhece, ele sabe que eu realmente não iria querer tirar, mas eu não tinha escolha. Eu tiraria e faria a cirurgia certinha, como eu havia planejado, ou seria novamente uma cirurgia em termos fracassada. Então, tirou o ovário esquerdo, o médico entrou novamente para a cirurgia e concluiu a parte dele. Passando algumas horas, o médico novamente chama ele, só que agora o proctologista. E aí ele ficou assustado, porque ele havia perguntado ao médico da endometriose quanto ao intestino, que o meu medo era usar a bolsa, se teria chance. E o médico falou para ele que aí era com o médico proctologista, que teria que esperar o momento dele na cirurgia. Ele já ficou com bastante medo. E o proctologista veio para contar para ele que precisaria tirar o apêndice, que não tinha como, que meu apêndice estava muito inflamado, que precisaria tirar o apêndice e que precisaria sim cortar um pedaço do intestino. Ele novamente ficou assustado, porque a gente sabia de uma pequena chance de não cortar, apenas dar uma limpadinha no intestino. Mas volta o proctologista para a cirurgia. O médico anterior havia falado para ele que o proctologista gastaria em média 4 horas. Então, um gastou aproximadamente 4 e o outro novamente mais 4 horas. Aí, quando falou para ele que seria mais 4 horas, ele também ficou assustado, porque é muito tempo, muito desgaste, mas, enfim. E aí, quando ele me contou, eu vi que ele ficou bem magoado, ele me contou bem triste,
porque realmente são órgãos, né? E a gente não havia combinado que tiraria e acabou que o peso ficou só pra ele. Então, assim, eu vi que foi uma coisa que abalou bastante ele, por não ser uma coisa que foi tomada uma decisão em comum acordo. Mas a partir do momento que eu assinei lá, confiando a minha vida, os meus órgãos, as minhas decisões na mão dele, é porque eu confio inteiramente nele e sei que ele irá fazer o melhor por mim, como ele tem feito nesses dias de recuperação. A médica sai da sala e aí eu começo a ficar assustada, porque a minha perna esquerda eu começo a não sentir. E eu pergunto ao enfermeiro, é normal? Depois pergunto, é normal? Nada dessa perna voltar. E aí ele falou que poderia ser a bomba da morfina. Eu já fiquei com medo e parei de usar essa bombinha. Vem a fisioterapeuta, tenta fazer todo o trabalho e pede pra eu levantar a perna assim, e nada dessa perna esquerda levantar. E aí foi um momento que eu fiquei muito assustada mesmo. Medo, por quê? Porque eu sinto muito, espero que sentia, uma fisgada na perna esquerda por conta do nervo. E eu até falei com o médico se teria chance de ser o nervo afetado pela endometriose. Ele disse que sim, que teria uma grande chance. E que na cirurgia iria limpar. Mas com todo cuidado, porque um nervo, se corta, ele não regenera. Na hora me veio isso na cabeça, pensei, cortou o nervo. Porque eu senti a coxa, eu senti o pé, mas eu não sentia entre a coxa e o pé. Eu pensei, pronto, cortou o nervo da perna. Eu fiquei com muito, muito, muito medo. Mas, pela madrugada, eu comecei a sentir um formigamento e passou. E aí, de manhãzinha, eu comecei a sentir a perna já normalmente, mas eu comecei a sentir dor. E eu pensei, vou dar mais uma apertadinha nessa morfina. Apertei, e aí eu comecei a sentir a coxa formigando. E aí eu tive certeza que realmente era bombinha de morfina. Eu pensei, não aperto mais. Nesse tempo, eu tava levantando com bastante cuidado, com a ajuda do meu esposo, depois que voltei a perna, porque antes eu não tava conseguindo ficar nem em pé. Então, pela manhã, que eu já tava sentindo a perna, eu tava levantando com a ajuda do meu esposo e sentando na poltroninha que tinha ao lado da cama. Então, eu levantava e sentava lá, até porque a médica disse que era bom eu ficar sentando e não ficar só deitada. Porque quanto mais deitada, menos se recupera. Então, eu levantava, tomava água e sentava. Eu ainda tava com a sonda. Não lembro o horário que eu tirei a sonda, mas eu penso que foi um pouquinho após o almoço que eu tirei a sonda. A enfermeira passou e falou que ia tirar. Por incrível que pareça, a sonda não doeu. Não sei se eu ainda estava um pouquinho anestesiada pela morfina que eu havia tomado pela manhã, mas a sonda não doeu. Tirei, fiz o primeiro xixi também, que não doeu tanto quanto da outra vez. Deu uma ardidinha pós-sonda, o que é normal, mas fiz o xixi normal. A comida foi uma coisa que me assustou, porque eu tava tomando água. Era uma água com... Parece aquela água quando cozinha a cenoura e coa, joga a cenoura fora. Eu tava tomando aquela água com óleo amarelo, um óleo meio amarelado, meio laranja. Eu tava literalmente tomando, porque era água, então eu pegava a canequinha e já colocava na boca e bebia. O médico chegou no quarto. Quando ele viu a morfina, ele ficou muito assustado e revoltado, porque ele disse que uma hora que eu tomo a morfina, eu vou ficando cada vez mais prostrada, porque esse é o intuito da morfina, apaziguar a dor e, de certa forma, me anestesiando. E ele disse que esse não era o intuito dele, que ele ia lá no anestesista pedir pra ele tirar, porque ele acha um absurdo ter colocado isso em mim. Eu não sei se eles pensaram porque eu era muito magrinha e tinha sido uma cirurgia longa e tirou muitas coisas, né? Às vezes o anestesista pensou que eu ia sofrer muito com dor e achou melhor colocar a morfina perto de mim. Mas passou um pouquinho, aí o médico foi lá, mas aí o médico explicou que tava feliz que eu tava sentada na poltrona, que me explicou como que foi a cirurgia, falou que não iria falar muito sobre os termos que eu não iria entender, mas que depois de 15 dias ele iria conversar comigo, até porque ele já tinha conversado tudo o que tinha pra falar
com o meu marido. Então eu já sabia e depois meu marido iria me repassar novamente, até porque aquele momento foi o primeiro momento que eu tinha acordado da cirurgia. E é uma coisa que a gente conversou muito desde que eu estou em casa, que eu estou em repouso. Ele explicou que a cirurgia foi ótima, que ele acredita muito numa grande possibilidade de gravidez e que mais tarde ele passaria para me visitar com o proctologista. Passado algumas horas, eles chegaram, aí chegou o proctologista, chegou o médico do aparelho digestivo e chegou o médico da endometriose. E aí eles conversando, perguntando como que eu estava, ele até olhou minha barriga, apertou, com muita força, inclusive. Eu pedi pra ele ir com calma. Perguntou onde doía. Eu falei que o corte que mais doía era do lado direito. E aí o proctologista me falou que foi por onde ele tirou o apêndice, foi por onde ele tirou o pedaço do intestino e que realmente doeria. Mas que eles acreditariam numa possível alta naquele mesmo dia. Pelo médico da endometriose, especialista da endometriose, eu já estava liberada. E o proctologista disse que ele passaria para me liberar, porque por ele também, mas que ele passaria mais tarde para dar certeza. Aí me falaram sobre os retornos e que no retorno me falaria quanto que tirou do intestino, me falaria sobre o material que foi para biópsia, enfim. Aí o médico voltou, a gente não sabia se ia embora, se não ia. Passaram perguntando se a gente jantaria, a gente falou que sim. E a gente jantou, tomei uma aguinha de cenoura. A gente jantou 6 horas, o médico voltou mais ou menos, umas 7 e pouco, eu não lembro. E ele voltou, já com o papel, os remédios que eu precisaria comprar, me falando que estava me dando alta e que eu estava liberada. Então, ali foi um momento de muita felicidade, até porque eu já fui sabendo que eu voltaria apenas no sábado e ser liberado um dia anterior. Foi uma maravilha. Aí meu marido chamou o cunhado dele para nos buscar. Quem me levou foi meu irmão, mas não dava para ele me buscar, porque ele estava viajando. E aí meu marido chamou meu cunhado para buscar. Só que como a gente não tinha certeza se sairia naquele dia, a hora que ele deu alta foi a hora que chamou para buscar. Eu sou de uma cidade e internei em outra cidade. Então, eu tive que esperar mais ou menos 1 hora. E aí, quando o enfermeiro chegou para me buscar a cadeira de roda, eu perguntei se poderia ficar no quarto. Ele disse que sim, mas que iria demorar para ele voltar, porque eu voltaria pro final da fila. Então, eu optei por descer. E aí, desci e fiquei na recepção. E ficar naquelas cadeiras, por mais que era uma cadeira um pouco confortável, ficar lá não foi muito bom, não. A volta para casa não foi fácil. Porque qualquer movimento que o carro fazia, seja de acelerar, seja de trocar de marcha, seja de frear, doía muito. Então, nesse dia que eu tava no hospital, eu não tava sentindo dor. Essa vinda pra casa eu senti muita dor. E a noite pós-vinda, eu senti muita dor. Foi o dia que eu mais senti dor. Mas, cheguei em casa, tomei o remédio com muita dor, apaguei. E no outro dia já estava um pouquinho melhor. Minha recuperação tem sido, eu acredito que tem sido ótima. Eu quero gravar um vídeo contando pra vocês como que tem sido. Mas eu acho que eu estou me recuperando bem. Mas é isso, não quero contar muitos detalhes. Quero gravar um vídeo pra vocês contando como tem sido a minha recuperação. Até porque eu tirei uma parte do intestino, não sei quanto. Diz o médico que um tamanho considerável. Mas eu quero contar pra vocês como tem sido a minha recuperação. O que eu estou fazendo, o que eu estou comendo, como estão os meus furinhos. Enfim, se inscreve aí, deixe seu comentário. Espero que eu tenha ajudado em alguma dúvida, contando um relato sobre mim. Beijos e até a próxima!